Já nem a crueza da matemática podia levar o título para longe. Logo ali, em Braga, os adeptos aproveitaram para antecipar o que ia ser a verdadeira festa 3 dias depois em pleno Estádio da Luz. 120 mil benfiquistas eufóricos lotaram completamente o maior estádio do país. A alegria transmitia-se das bancadas para o relvado, mas os jogadores estavam dominados por uma estranha letargia e não fizeram um só golo ao Vitória Minhoto. Na cabina, o dia nem parecia ser de festa, tão comedidas foram as celebrações. Na cabeça de muitos, estava já a despedida forçada de um clube que ia entrar numa revolução de plantel e de equipa técnica. Após 26 anos de dedicação ao clube, onde fora jogador, técnico adjunto e ultimamente treinador principal, Tony já sabia que devia ser substituído por Artur Jorge. A ambição de Damásio não se compadecia com qualquer tipo de sentimentalismos e o presidente não acreditava que Tony pudesse conduzir o Benfica europeu que tinha na cabeça. Ganhar já não chega. A prova é que para o lugar de Tony ia ser contratado outro vencedor incompreendido em Paris. E o técnico do Benfica despediu-se do campeonato a chorar lágrimas de amargura e injustiça. O abraço de Gaspar Ramos ao treinador Tony. E depois o abraço entre os dois técnicos, os obreiros, digamos, desta vitória neste campeonato. Cúmplices de um projeto, se calhar, no princípio da época, o Benfica não tinha e eles, técnicos, o gizaram, o promoveram e o concretizaram. Um grupo unido e o aplauso de um público satisfeito com a conquista do título 93-94. Um aplauso muito especial para Tony. No adeus, talvez, a uma casa que durante 25 anos defendeu, promoveu e prestigiou, a quem em muitas ocasiões devolveu a mística em alturas em que o clube oscilou. Ele foi a reserva do símbolo. Talvez não pensasse sair desta forma. Contudo, Tony sai como campeão. "25 anos de dedicação à família benfiquista, uma vida de encarnado vestido. Para Tony, chegou a hora do adeus. Campeão nacional, o treinador do Benfica sai pela porta grande." É panágio neste clube, infelizmente, que sempre que alguém aqui ganha, vai embora. Traído pela emoção numa troca de galhardetes com Mário Wilson, o capitão, a quem Tony muito deve. Mais tarde, nos estúdios da TV2, dava a primeira grande entrevista após a conquista do campeonato nacional. Apesar de muito pressionado quanto ao seu futuro, Tony jogou à defesa, contornando as dificuldades como um mestre. E não há homem melhor e eu não tenho a validade sequer de me aproximar do que o Dr. Marcos Soares, como Presidente da República, onde as questões ele contorna-as e eu gostaria de ter essa forma de contornar ainda melhor as questões. E uma faceta mais profunda, mais íntima, mais denunciadora da sensibilidade que o caracteriza. Mas de modo nenhum surpreendente para quem conheça não apenas o treinador, mas também o homem, essa faceta acabaria por se impor, irreprimível, quando Tony se viu confrontado com uma breve reportagem levada a cabo com o seu filho e com o seu pai. Vocês estão maus, pá. Há lágrimas que enobrecem. Mostras tanta intriga suja, ao menos que o amor não fuja do coração fugaz da
Eu sou uma pessoa que nestas vitórias, nas vitórias mais importantes, não consigo explodir. E então Sente alguma melancolia? eu gosto quando temos estas grandes vitórias, gosto de estar no meu cantinho, como vê, e festejar para mim, porque não sou de grandes explosões. E amanhã, se calhar, vou gozar mais que aquilo que estou a gozar agora. Iago, e agora? Essa é uma boa pergunta. Mas para já não tem resposta. Porquê? Porque não sei de nada ainda. Eu espero que acabe a época e para com calma decidir. O que é que o Rui Águas quer fazer? Não sei, depende daquilo que me for apresentado. Não sei se alguma coisa vai ser também. Mas só pensando bem, de qualquer modo, depois então decidirei. Depois, quando acabou o jogo, senti-me contente porque tinha conseguido o título de campeão nacional, e quando fiz o adeus para a massa, não sei se é o adeus final, se não, e por isso fiquei um pouco triste. Triste por deixar todo este clube que é maravilhoso, e eu penso que eles compreendem se eu tiver que partir. Esses 4 anos no Benfica deixou marcas. Somos uma família aqui. Vai sentir saudades do Tony? Eu tenho um carinho muito especial pelo Tony, já que foi ele que me trouxe para o Benfica. Foi o Tony que me lançou na equipa principal do Benfica. Daí a saída dele agora do Benfica, após trabalhar 6 anos com ele, eu vejo com uma certa tristeza. E o que eu lhe posso dizer é que eu, de fundo do coração, que gosto dele e que lhe desejo tudo o melhor na vida. E tanto eu como os meus colegas, que é isso que a gente no fundo desejamos para ele. O que é que o Silvino pensa que se passa? Se calhar é a razão de vir um guarda-redes novo para cá e dizer que não estão interessados no Silvino. Penso que seja isso, mais nada. Mas poderiam-me dizer com uma certa antecedência para ele resolver. O Benfica não está interessado em si, já lhe disse? A direção do Benfica não me disse, mas eu estou a sentir isso, porque daquilo que se ouve, que se fala muito cá fora, há muitas coisas delas são verdades. Há uma semana reuniu com a direção. Tony explica para que serviu esse encontro. Serviu para me ser posta, portanto, perante um quadro novo para o qual eu estaria ou não receptivo. Não está preparado para encarar essa situação que lhe foi proposta? Isso é uma situação de análise e de reflexão que eu tive. Mas já tomou alguma decisão para anunciar mais tarde? Já tenho a minha decisão. E não lhe apetece comunicá-la? Não, ainda não. Então como é que vive lá estes jogos, estes últimos jogos, sabendo que há decisões importantes para tomar, que os próprios jogadores não sabem se Tony vai ou não continuar? É um pouco o sabor amargo-doce, quer dizer, tal como foi o outro campeonato, mas a vida é assim. Sente-se injustiçado com alguma coisa? Não. Com algumas, pelo menos? Não, é injustiçado não. Eu penso que se o quadro real que se apresenta é da entrada do novo treinador, nós temos que sentir é que a vida continua e não podemos fazer dramas de situações como estas. Temos, sim, de defender a dignidade e defender valores, quer dizer, que um clube como aquele merecem ser defendidos porque as vitórias e os troféus conquistados fizeram a história do Benfica, mas há valores, quer dizer, que ajudaram também a construir essas mesmas histórias. Depois de ter sido campeão, de ter voltado a ser campeão, não lhe agrada a hipótese de trabalhar ao lado do Artur Jorge? Tudo agora são situações que nós estamos para equacionar e responder. Mas adjunto nunca mais? Não, isso, o caminho para trás, isso já estava anunciado há muito tempo. Então começa a ser um pouco incompatível. Pronto, então estamos aqui, tal como a semana passada, no último domingo, estamos a ocupar um tempo de antena, quer dizer, que não me parece... Se quiser já pode dizer. Não. Ficamos por aqui. Para a final da Supertaça, para a finalíssima? Penso que antes.
Quando é que vai anunciar, então? Não, quando as coisas estiverem concretizadas, elas neste momento ainda não estão. Espera que eles anunciem a contratação do Arthur Jorge para depois anunciar a sua saída? Não, nós estamos a ter, penso que ambas as partes têm que ter, têm que encontrar a solução que melhor sirva os interesses do Benfica, do Arthur Jorge e do Tony. Quais são os interesses do Tony? Vamos ficar por aqui, está bem? Poucas palavras, as grandes decisões são mesmo para a semana. Manuel Damasio não falou sobre os treinadores, mas foi adiantando alguma coisa sobre aquisições e dispensas de jogadores no Clube da Luz. É verdade que Silvino, Rui Águas e Hernani estão mesmo dispensados do Benfica? Sim, é um facto. Paulo Bento. Paulo Bento, estamos em negociações com o Dr. Pimenta Machado. Mas parece que ele referiu já que as negociações já estão longe do seu melhor caminho. Sabe que isto em negociações umas vezes anda à frente, anda atrás, mas as coisas estão bem encaminhadas. O Dr. Pimenta Machado disse hoje a uma rádio esta tarde que as negociações estavam tão mal encaminhadas que era muito pouco provável que o Paulo Bento viesse para o Benfica. Tem conhecimento disso, dessas declarações? Sabe que isto nestas negociações, só quando o facto está consumado é que a gente pode dizer alguma coisa e eu não vos posso adiantar muito mais sobre isso. Nem vai para Guimarães? Não, isso está fora de questão. Portanto, é o guarda-redes que interessa ao Benfica e fica no Benfica. Exatamente, é pelo menos o propósito de todos a parte técnica do Benfica manter o Neno como guarda-redes do Benfica. Em relação ao Rui Costa, há notícias hoje da imprensa espanhola de que há uma divergência muito grande entre o valor que o Benfica propõe e o valor que o Barcelona quer pagar pelos jogadores. Se 500 mil contos é esse valor, é essa diferença. Confirma isso? Não, nós neste momento estamos a analisar todas as propostas e só no princípio da próxima semana é que iremos divulgar alguma coisa nesse aspecto. Já chegou a lista dos jogadores do grupo Parmalat? Não, eu penso que só na terça-feira que vem é que temos uma confirmação do nome dos jogadores. Rincón? É uma séria hipótese para vir para o Benfica. E mais não disse, só mesmo na próxima semana se conhecerá oficialmente qual o novo treinador do Benfica. Finalmente o preto no branco. Depois de várias semanas de impasse, acabou em casamento um namoro que poucos acreditavam já que teria um final feliz. Paulo Bento, o médio atacante do Vitória de Guimarães, assinou esta tarde um contrato de 3 anos com o Benfica, que lhe vai valer 21 mil contos por época. Os números do negócio entre os dois clubes ficaram no segredo dos deuses, até porque envolvem também a mudança de Dimas para a Luz, igualmente por 3 anos. O defesa médio esquerdo está de férias no estrangeiro e só mais tarde formalizará o seu compromisso com o Benfica. Benfica que viveu um dia importante, pois para além destas novas contratações, chegou a acordo com o seu ex-treinador Tony para a saída deste. Tony, que não chegou a ficar no desemprego. Nos próximos 2 anos vai estar em França a comandar o Bordeaux. Finalmente o seu futuro está decidido. O Bordeaux é uma aposta nova na sua carreira? O presente é realmente o Bordeaux. Hoje nós chegámos a acordo, aliás já o tínhamos chegado ontem verbalmente, e com a elevação que o clube justificava, porque na figura do presidente Manuel Damasio, o engenheiro Abílio Rodrigues, o Tominão Vilarinho, o Gaspar Ramos e eu. Portanto, dentro daquilo que sempre perspectivei, a quando do rompimento físico, portanto, aconteceu essa elevação neste processo. Para que Rui Costa seja jogador da Fiorentina, falta só acertar a forma de pagamento. O clube italiano entregou uma proposta de 1 milhão e 200 mil contos para a transferência imediata do internacional do Benfica. Há valores que têm a ver com a forma do seu pagamento que são fundamentais, como compreendem, porque se a proposta for de 7 milhões, mas se propuserem pagá-la em 10 anos, certamente isso não interessa ao Benfica. Rui Costa já esteve mais entusiasmado. É que, apesar de ser um clube italiano, os objetivos da Fiorentina são bem diferentes dos do Barcelona ou mesmo do Benfica. Mas dinheiro é dinheiro. Tinha uma grande proposta do Barcelona, era um clube com uma grande dimensão também, e isso para mim seria muito bom. A Fiorentina não tem esse prestígio, mas é um clube que me dá uma grande proposta de trabalho também. A única coisa que agora eu posso dizer é que estou feliz porque posso concretizar um dos meus sonhos, que era jogar num clube da Europa, de Sevilla, em Itália, e tenho essa oportunidade, tenho a oportunidade de fazer um grande contrato, o contrato da minha vida. Estou muito triste porque não queria ser do Benfica. A decisão vai ser tomada este fim de semana. Arthur Jorge não parece ter ficado muito surpreendido e se Rui Costa sair, o Benfica continua. Benfica que começou hoje a nova época, para já sem grandes novidades.
Nelo, Tavares, Paulo Bento e Dimas foram as únicas caras novas que tiveram esta manhã no Estádio da Luz. Quanto ao plantel, Artur Jorge tem ainda muitas dúvidas. O estágio que a equipa vai fazer na Suíça pode separar o trigo do joio. Vamos estar 10 dias lá fora, não é? Nós ainda temos um mês e tal para o princípio do campeonato, percebe? Creio que não é necessário fazer as coisas com tempo, mas não parece que devamos precipitar as coisas, não é? E nesta altura temos muito tempo para preparar tudo, para o que é que falta, o que é que não falta, o que é que nós achamos que se pode comprar, percebe? Para equilibrar melhor esta equipa. Ausentes vão estar os mundialistas Juran e Prudhomme e, pelo menos para já, Rui Costa, que se poderá juntar no domingo, caso o Benfica não chegue a acordo com a Fiorentina. Durante o estágio, vão estar à experiência 2 avançados estrangeiros, o hondurenho Bennett e o sérvio Kovacevic. Rudi Völler é outro jogador que poderá vir para a Luz. É um jogador que me pode interessar, na medida em que foi um homem que fez uma época muito boa em França, está a fazer um bom campeonato do mundo. Evidentemente não é um jovem, não tem 25 anos, mas se calhar quando ele tinha 25 anos não tinha a qualidade que tem hoje. Os 150 mil contos que o goleador alemão pede por uma época são para já a única divergência entre Rudi Völler e a direção do Benfica. O contrato da vida de um jogador selado à boa maneira italiana. Rui Costa colocou hoje o preto no branco, terminando um longo processo de negociações que já duravam há quase meio ano. Depois do Barcelona e do Parma, a Fiorentina ofereceu o número mágico que o Benfica queria ouvir. Essa decisão foi boa para todas as partes. Mesmo para si, apesar da Fiorentina não ser um colosso como é o Barcelona? Não é um colosso como é o Barcelona, mas é uma equipa que me dá uma grande proposta de trabalho, não só financeira, mas como profissional também. E é uma aposta grande que eu vou fazer. E o Benfica, em relação ao Benfica, eu penso que também não ficaram a perder. Mas as negociações foram difíceis. Só ontem à noite os dois clubes chegaram a acordo quanto à forma de pagamento. 3 milhões de dólares até fevereiro do próximo ano e o resto acrescido de juros. A Fiorentina desejava pagar tudo até 1997, mas o Benfica terá conseguido reduzir esse período. Chegados ao entendimento, Rui Costa deixou o plantel dos encarnados mais pobre, mas os cofres certamente muito mais enriquecidos. O jogador vai receber mais de 100 mil contos por época e quer ajudar a Fiorentina a atingir as competições europeias já na próxima temporada. Artur Jorge já comunicou à direção do Benfica que não conta com os russos Juran e Kulkov, cujas vagas serão ocupadas pelos novos reforços estrangeiros. O procurador dos dois jogadores, Paulo Barbosa, admite que eles possam vir a sair, mas apenas porque há clubes estrangeiros interessados. O que eu posso admitir, isso sim, muito embora quer dizer que não tive ainda nenhum contato com a direção do Benfica e que a direção do Benfica possa ter em sua posse, talvez alguns convites para os jogadores que, tendo em causa que há uma cláusula no contrato pela qual o Benfica é obrigado a libertá-los, e perante essa situação o Benfica não possa reter no clube. Sabendo já que Artur Jorge não conta com os jogadores russos, Manuel Damasio, embora surpreendido, está a tentar delinear uma estratégia mais diplomática. E como não faz sentido falar de dispensa, quando o próprio treinador concordou com as renovações, Damasio admite vir a ceder com facilidade os jogadores para clubes estrangeiros. Mas para já, ambos continuam integrados na equipa e vão até para o Brasil participar no torneio da Parmalat. Mas como o Benfica quer contratar mais estrangeiros, é óbvio que terão de sair alguns. Nós estamos a verificar isso e estamos atentos, que sabemos perfeitamente só podemos inscrever 6, mas estamos atentos a esse caso. Estão interessados em dispensar o Juran e o Kulkov e o Mostovoi? Não, neste momento o Benfica, só o caso do Mostovoi, como é do vosso conhecimento, é que estamos a negociar com o clube francês a sua permanência lá. Juran e Kulkov só sairão, portanto, depois de regressarem do Brasil. E Kulkov pode muito bem ir para Bordeaux, onde Tony e Jesualdo Ferreira o receberiam agora de braços abertos, ou então para o Valência de Espanha. Quanto a Juran, Everton ou Aston Villa de Inglaterra são as opções mais viáveis. Posta de lado está a hipótese de Juran e Kulkov serem cedidos ao Boa Vista ou a outro clube português. Os jogadores Kulkov, Juran, Mostovoi nunca jogam noutro clube a não ser Benfica. Luís Figo, Nelson e Emílio Peixe. 3 jogadores que no final da presente época terminam contrato com o Sporting. O Benfica tem manifestado interesse em bons jogadores e nunca escondeu que gostaria de contar com os Leões. Os jogadores desmentem contactos com o Clube das Águias, mas reconhecem que os rumores que circulam na opinião pública têm ajudado a acelerar as conversações para a renovação com o Sporting. Agora é que tomaram conhecimento da grande responsabilidade e da urgência em resolver a situação, quer minha, quer do FIC, quer do Peixe, mas acredito que eventualmente poderia ter sido resolvido
com outras facilidades e já com muito tempo de antecedência com respeito a nós três, pelo menos, que é que estamos de momento a resolver. Acho que a equipa de Sporting, a equipa da direção, que reconheceu isso, agora que, pronto, de certa forma, acarretar com as responsabilidades. O Sporting está interessado em que eu renove. Claro que não vou renovar pelas mesmas condições, isso é lógico. E eu acabo o contrato este ano, e por acaso não tenho pressa em renovar o contrato, ainda falta muito tempo, já que não foi feito nada ao longo deste ano. Também não pode ser num minuto ou em 2 minutos que as coisas se resolvem, porque trata-se dos próximos anos da minha vida e são anos importantes e tem que ser com calma e pensar bem nas coisas. A direção do Sporting não parece preocupada. Os jogadores renovarão na altura certa, mas não compreende a atitude dos dirigentes encarnados. Aqui há uns dias o presidente do Benfica veio a público dizer que não acreditava que, por exemplo, o Figo renovasse com o Sporting. Bom, eu sobre esse assunto não comento as frases de outros presidentes de qualquer clube ou de qualquer outro dirigente. Mas vê nesse tipo de insinuação alguma provocação? Não, ele lá saberá porque é que disse isso, né? De qualquer maneira, só o que falta saber é que depois, quando acabar a época 94-95, gostava de que depois ele me respondesse exatamente essa certeza, essa afirmação tão certa que ele fez. José Manuel Roseiro diz que a direção do Sporting se vai queixar à Liga de Clubes do comportamento do filiado Benfica. Quanto aos jogadores, querem renovar, mas obviamente com as condições bem melhoradas. 2 contratos para um só jogador. Emmanuel Amunique está em Lisboa, mas ainda não pode representar o Sporting. O jogador nigeriano treinou esta tarde em Alvalade, mas só para conhecer a equipa. É que o Duisburgo, clube alemão com o qual Amunique tinha estabelecido um contrato antes do Campeonato do Mundo, já exigiu em comunicado o cumprimento desse mesmo contrato, uma vez que a carta internacional do jogador já está na posse da Federação Alemã de Futebol. Mas um dos dados a favor do Sporting é que Amunique é até 1995 jogador da equipe egípcia do Zamalek e entre os responsáveis do clube egípcio e o Duisburgo não houve nenhum acordo para a transferência dos jogadores. Cabe agora ao Sporting resolver este assunto para que Amunique possa mesmo representar o clube de Alvalade na época que aí vem. A decisão está agora nas mãos do Presidente e dos responsáveis do Sporting. Portanto, eu não posso dizer se vou jogar ou não. Mas como é que está o caso com o Duisburgo? Bom, eu ainda não sei nada da parte deles. É certo que assinei um contrato com o Duisburgo, mas ainda não tive nenhum contacto com eles. Estive no Campeonato do Mundo e quando regressei ao Cairo é que me apercebi que havia um pequeno mal-entendido entre o meu clube e o Duisburgo. Não chegaram a acordo quanto ao valor da transferência. O que é certo é que em casos como o de Amunique, quando os clubes recorrem para a FIFA, tem prevalecido a vontade dos jogadores e Amunique está mesmo disposto a jogar no Sporting. Se tudo se resolver, será mais um reforço para a equipa orientada por Carlos Queiroz, que passará então a contar com 9 jogadores estrangeiros. Os responsáveis leoninos estão convencidos que este caso se vai resolver muito em breve. Amunique deverá fazer os primeiros testes físicos em Alvalade já amanhã. O clube alemão tem a carta de Amunique. Dirk Kuyper, diretor do Duisburgo, disse à RTP que não compreende porque é que o jogador está em Lisboa e não na Alemanha para cumprir o contrato que assinou em junho. SV Duisburg has the international transfer certification issued by the Egyptian Football Association. We have the FIFA decision that the transfer between Zamalek Cairo and MSV Duisburg, according to the player Amunique, is correct and valid and legally closed. O Duisburgo já enviou um fax ao Sporting a explicar a situação e, enquanto aguarda a resposta, deixa um aviso. Amunique é inegociável. We want to have Amunique. We don't want to have money, we want to have a good player. Os alemães estão tranquilos. Se o Sporting insistir, esperam que a Federação Internacional de Futebol resolva o problema e falam de complicações para o clube de Alvalade. I'm sure that's not an easy situation for the club. They have a player who has not the right to be there, who has to be here with us, and therefore, but for me that's a FIFA decision. I don't want to say anything more about this. Amunique acusa o selecionador da Nigéria, Clarence Westerhoff, de ter feito chantagem, pressionando a assinar pelo Duisburgo.
What actually happened was the contract they made, they contacted me personally. I told them that I have to talk to my manager, but it happens when we are in the camp, our trainer cut off the whole telephone. So when you make a ring of telephone, it will go direct to his room. So I think the Duisburg club, the phone, they want to talk to me. Then it went straight to the trainer's room. He picks the telephone. The first time I saw Mr. Westorf, Mr. Clemens Westorf, on television during the World Championships. Never heard anything about Mr. Westorf before. And no one from our club had heard anything about before. Com o problema por resolver, a Munique não perde a vontade de ser leão e vai treinando em Alvalade com o plantel do Sporting. A FIFA tomou, enfim, uma decisão final para o caso Emmanuel Amunique, uma decisão favorável ao Sporting Clube de Portugal. O assessor jurídico da FIFA comunicou formalmente que a Comissão tinha decidido o caso a favor do Sporting Clube de Portugal. Em que é que se baseou essa Comissão da FIFA para tomar tal decisão? A decisão da FIFA foi baseada na análise dos documentos todos que dispunha, de que alguns não condiziam com outros e que teve em conta defender os interesses do jogador, como homem, como praticante de futebol, e dignificar o futebol. Quem sempre acreditou que Emmanuel Amunique jogaria no Sporting foi o presidente do Sporting, Sousa Sintra, que era em Zurique, um homem feliz. Enfim, fez justiça ao Sporting. Eu sempre acreditei que o Sporting ia ser o vencedor desta partida. Poucos acreditavam nesta operação. Desde a minha deslocação ao Caire, que as coisas começaram a ser complicadas. Depois aquele contrato que eu fiz com o Zamalek, com o jogador. Depois toda esta novela muito complicada. E as pessoas experientes no mundo do futebol diziam que era impossível o Sporting ganhar, mas a minha persistência, a vontade de vencer, argumentando os documentos que eu tinha a meu poder, que o Duisburgo me tinha facilitado, eu sempre acreditei que ia haver justiça. E tanto acreditei que lutei até que se fizesse justiça. O Sporting não terá que pagar qualquer indenização ao Duisburgo e a carta internacional do jogador deve chegar à Federação Portuguesa de Futebol já amanhã. Bom, a partir de agora o Amunique pode jogar. Eu espero que o professor Queiroz o ponha a jogar logo que ele entenda. Em Lisboa, a notícia era ansiosamente aguardada por Amunique. Estou muito feliz e queria agradecer aos dirigentes do Sporting e ao vice-presidente do Zamalek por terem feito tudo o que era possível para eu estar aqui neste momento. Porque eu não queria ir para a Alemanha. Não seria bom para mim. Seria até uma situação muito difícil. Não só a forma como se joga, como também o ambiente. É completamente diferente. Agradeço a Deus que tudo terminou. Foi realmente difícil esta vitória do Sporting, até porque Portugal já estava habituado a perder todas as questões que tem na UEFA e na FIFA. Desta vez não foi assim, ganhou o Sporting, ganhou o futebol português, ganhou a FIFA, ganhou toda a gente e ganhou sobretudo a Munique, que vai jogar no clube que ele desejava. Noé Monteiro, RTP, em Zurique. Emmanuel Amunique tarda em mostrar as suas habilidades aos adeptos do Sporting. O caso voltou a conhecer novos contornos, uma vez que a Comissão Executiva da FIFA suspendeu o recente despacho da Comissão do Estatuto do Jogador, que dera provimento aos argumentos apresentados pelo clube português. Um recurso com efeitos suspensivos por parte do Duisburgo coloca novo impasse do processo. O Sporting acusa os alemães. A FIFA não pode, de maneira nenhuma, ignorar que um clube, para obter o seu objetivo, utilize assinaturas falsas e esteja a fazer um contrato, e isso não tinha validade nenhuma. Não, a FIFA é a autoridade máxima do futebol mundial, que nós respeitamos e acreditamos nas suas decisões, tem forçosamente que fazer uma leitura global e ver onde é que está as razões, ver isto tudo. Apesar da tranquilidade aparente, os sportinguistas apresentam novos dados ao processo. Os contratos que o Duisburgo e a Federação Alemã apresentaram à FIFA para obter o passe internacional, que foram contratos completamente falsos, com assinaturas forjadas para obter o passe internacional. Isso, além das razões que o Sporting já apresentou e que ganhou, agora ainda acrescenta mais estes dados que eu adquiri quando estive na Suíça há bem pouco tempo. De novo, a indecisão para o internacional nigeriano. Não por muito tempo. O Sporting espera um reforço da sentença inicial já no próximo dia 8.
O assunto não ficou encerrado. A Munique ainda está em Portugal e vai ficar pelo menos mais 10 dias. Ao que tudo indica, o presidente do Sporting quer mesmo manter a Munique em Alvalade, estando para isso disposto a pagar aos alemães do Duisburgo. Não é um assunto encerrado, é um assunto que temos agora 10 dias para poder ponderar e vamos ver. Portanto, vamos aguardar. Já deve estar aqui em Portugal neste momento a carta que a FIFA nos mandou. Vamos analisar, vamos ponderar as contas e depois tomar uma decisão. Assim que chegou a Lisboa, Sousa Sintra dirigiu-se para o hotel onde está instalado o jogador nigeriano. Uma conversa curta apenas para descansar à Munique. Agora vai tudo ficar bem e o mais depressa possível. E vai ficar aqui em Portugal? Sim, eu jogo aqui. Assinei contrato aqui. Não há problema. Mas tem a certeza de que o Sr. Sousa Sintra vai pagar ao Duisburgo? Ele está a tentar resolver o assunto, mas na minha opinião, tudo vai ficar resolvido o mais depressa possível. E para que a Munique não vá para o Duisburgo, o Sporting vai ter que pagar ao clube alemão 2 milhões de dólares, qualquer coisa como 300 mil contos. Essa proposta é da FIFA e já com a garantia de que o Duisburgo aceita caso o Sporting a concorde em pagar também. Qual é a proposta? A proposta é, na assinatura do contrato, a entrega ao Duisburgo do $1 milhão que já está na posse da FIFA, na conta calcionada, e depois 3 pagamentos diferidos, cada um de $250 mil, com vencimento em 31 de janeiro de 95, 30 de abril de 95 e 31 de julho de 95. Depois, o Sporting ficará ainda com a obrigação de organizar um jogo particular entre a sua equipa e o Duisburgo, cá em Portugal, com a receita de bilheteira e os direitos televisivos a favor do Sporting, garantindo desse jogo outros $250 mil ao Duisburgo. José Manuel Roseiro quebrou finalmente o silêncio sobre a crise do Sporting. O vice-presidente financeiro afirma-se chocado com a atitude da direção, que pediu a intervenção do Conselho Fiscal para sanar um assunto que ele já resolvera. E agora, Roseiro quer uma retratação pública de Sousa Sintra e seus pares. Entendo que se houvesse uma retratação pública em que as pessoas admitissem que erraram, que houve de facto outras intenções, mesmo que não queiram dizer, mas que erraram, que de facto era injusto o que me fizeram, com certeza que a partir daí não tenho motivos, ou seja, não tenho os motivos tão graves para de facto não me sentir como me sinto hoje. Quer uma retratação pública do Agora, Presidente. é necessário, de facto, diga exatamente porquê, qual é a insinuação que possa estar. Mas essa retratação pública é por parte do Presidente. Tem que ser feita do Presidente e até se possível com os outros elementos da direção. O vice-presidente leonino não deixou de criticar a gestão do clube. José Manuel Roseiro assume-se apenas como um simples tesoureiro. Em termos de Sporting, aliás, até o momento não tem feito gestão do clube. Ao contrário do que dizem, faz boa ou má gestão. Não se faz gestão. A única coisa que eu posso considerar, se assim se pode dizer, serei talvez um tesoureiro, se assim a palavra correta. O Presidente, ainda no domingo passado, dizia aqui à RTP que toda a área de gestão pertence ao Dr. José Manuel Roseiro. Como é que é a área de gestão? Eu sou o contrato e depois disso paga. Isso é gerir o clube. Isso depende de mim. É isso que acontece com o Presidente do Sporting? Ele contrata e depois diz ao vice-presidente financeiro para pagar? Sim, muitas vezes acontece isso, mas não é só com ele. Acontece com ele e outros colegas de direção. Assumem compromisso e depois, só depois dos compromissos estarem assumidos é que eu sei que é para pagar. Por isso não podem dizer que isso é boa ou má gestão, porque eu não estou a fazer gestão. A única coisa que estou a ser é um tesoureiro do clube. Referindo-se à compra de Munique, José Manuel Roseiro disse que para se manter o equilíbrio das contas é preciso vender um jogador ou então recorrer à capacidade financeira de Sousa Sintra. Se é possível fazer esta contratação do Munique, desde que tenha sido equacionado, com certeza, ou a venda do jogador, ou o Presidente tenha dito aos outros elementos da direção que se houver qualquer dificuldade financeira, que ele estará lá para poder responder. Pedi ao Conselho Fiscal, que aliás estava presente, para fazer um inquérito a certos assuntos numa determinada área, mandou fazer. Na área do Dr. Roseiro. Mandou fazer pelo rigor e pela isenção e verdade que nós todos desejamos e que o clube merece e que se exige que assim aconteça. Exatamente, mas se pede um parecer. O Dr. Roseiro estava de férias, foi de férias uns dias, estava de férias, não tomou conhecimento disto, como era a sua área, talvez ficasse melindrado. Quando a direção tomou conhecimento de que algo que se tinha passado. Mas o que é que se passou exatamente, Sousa Sintra? Um caso com um elemento ligado a um amigo do Dr. Roseiro, ligado ao Dr. Roseiro, e a direção não pode camuflar as coisas, não pode esconder as coisas, já que pôr logo tudo a claro e saber o que é que se passa. Nós queremos transparência. Quem é esse amigo, Sousa Sintra? Não vale a pena. Eu não gostaria agora neste momento estar com coisas que me desagradam, mas já que se quer saber que o amigo, para também não haver má suspensão, é o Sr. Maia.
houve lá um problema de facto com o seu Maia e a direção quis esclarecer, o Conselho Fiscal pediu que é uma coisa tão natural, devia ter ficado satisfeito de saber que a direção queria esclarecer as coisas. O Dr. José Manuel Roseiro suspendeu neste momento as suas funções dentro do clube, pode vir a pedir admissão. Se isso acontecer, aceita tucur essa admissão? Olha, eu não quero neste momento estar a dizer que o Dr. José se vai embora. Se ele querer ir embora, que se vai embora, não tem problema nenhum. Mostras tanta intriga suja, ao menos que o amor não fuja do coração fugaz da gente. Só aquece os corpos mais amantes e dá-lhe as horas delirantes, um louco e sensual verão quente. Só de verão não escondas nada, intrigas, dores, segredos. Trago a vida aprisionada na rede dos segredos.